O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou ontem, 18 de fevereiro, ao STF, uma denúncia contra 34 pessoas acusadas de estimular e realizar atos contra os três poderes e contra o Estado Democrático de Direito. Entre essas pessoas está o ex-presidente Jair Bolsonaro. As acusações foram baseadas em investigações da Polícia Federal, que reuniu documentos, arquivos digitais, planilhas e trocas de mensagens. Segundo a denúncia, essas provas revelam o esquema de ruptura da ordem democrática e descrevem de forma pormenorizada a trama conspiratória armada e executada contra as instituições democráticas. Bom, hora de chamar a Francine Ferreira, nossa editora-chefe de O Tempo em Brasília, para a gente entender mais sobre essa denúncia que foi além das expectativas iniciais, né, Fran? Bom dia. Ei, Dani, bom dia para você, bom dia também para todo mundo que nos acompanha. Pois é, já era esperado, né, desde o ano passado, a apresentação dessa denúncia pelo Paulo Gonet, e ela chegou, e ela basicamente, Dani, porque em novembro do ano passado, a Polícia Federal, ela já tinha indiciado Bolsonaro e mais de 30 pessoas por 3 crimes, né, organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Gonet foi além nesse sentido, porque ele incluiu mais 2 crimes nessa seara. Então, o procurador, ele recebeu todos esses documentos, todas as provas levantadas pela Polícia Federal e, a partir daí, criou seu parecer. Então, ele acrescentou neste quesito, por exemplo, o dano qualificado pela violência e grave ameaça e também a deterioração de patrimônio público. E aí, a gente está falando especificamente dos atos de 8 de janeiro em relação a esses 2 crimes também, viu? E aí, eu acho que a gente, inclusive, tem, né, desses na tela, não só dos crimes, mas quem são os principais acusados, né? Vamos começar pelos crimes, Fran, que a gente tem aqui na tela agora, que a nossa direção de TV colocou. A gente tem a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, organização criminosa, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração do patrimônio tombado. Mas aí eu acho que a gente tem uma ordem, né? Assim, uma ordem quase que cronológica desses crimes que a gente pode puxar aí pelo gancho dessa arte. Dani, vamos lá. Primeiro de tudo, quando se começa a pensar em organização criminosa, porque Gonet coloca ali o ex-presidente Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto, né, que foi ex-ministro de Bolsonaro e também foi vice na chapa dele em 2022, como os líderes dessa organização e que eram os caras que, digamos, que sabiam de tudo, né? Então, ele coloca isso. Depois, tem aí a preparação, né, da tentativa de golpe de Estado e também a questão para abalar o Estado Democrático de Direito. Após isso, tem a questão de dano qualificado pela violência e a deterioração de patrimônio público, que recai aí no 8 de janeiro. É importante só a gente citar o seguinte, eu vou tentar passar rápido por isso, mas é porque é o seguinte, o Gonet, ele faz realmente uma espécie de linha do tempo. Ele cita que em 2018, na campanha eleitoral, Bolsonaro já falava do descrédito das urnas eletrônicas, cita uma live que ainda foi feita em julho de 2021, numa época que estava em baixa das pesquisas, em que ele já começa a falar sobre as urnas. Isso depois, ele também começa aí depois a criticar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Nesse meio tempo, segundo a acusação, também há a montagem da ABIN paralela, então chefiada aí pelo hoje deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio. E Gonet fala que isso tudo se intensifica ali em 2022, ano então eleitoral. Cita, por exemplo, a reunião com ministros em julho de 2022 e depois aquela reunião com embaixadores, né, que foi inclusive um dos motivos aí para a primeira inelegibilidade de Jair Bolsonaro. E todas essas reuniões, essas lives tratam de quê? Justamente do descrédito das urnas eletrônicas e também questionando a lisura do processo eleitoral brasileiro. Quando a gente cai nas eleições de 2022, tem citado, por exemplo, a obstrução de vias, né, no dia das votações, principalmente no Nordeste, e aí Silvanei Vasquez aparece como um dos nomes citados, não dando certo, então Bolsonaro perdendo as eleições ali em outubro, aí começa uma outra fase. Por isso também é mostrado, por exemplo, a questão da minuta de golpe que foi criada na época, e o que Gonet também traz ali, a PF também, só não foi para frente porque o comandante do Exército, o Marcos
Marco Antônio Freire Gomes, ele não acatou, não aceitou e disse, inclusive, que prenderia, né, quem participasse disso. E, por fim, a gente tem outras duas questões, porque depois desse resultado, além da minuta de golpe, tem a questão do plano Punhal Verde e Amarelo, que ali era para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, e também tem a questão da invasão do prédio da PF no dia 12/12. Para quê? Para deixar o clima instável. E tudo isso termina no dia 8 de janeiro de 2023. Então, a gente tem essa linha do tempo, Dani. E só é importante citar que, em relação ao indiciamento da PF, além de mais 2 crimes, Paulo Gonet também, ele deixou de fora 10 pessoas que a PF indiciava, entre elas o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, isso por falta de provas, e acrescentou outros 4, como, por exemplo, o Silvanei Vasquez, que eu citei, ex-diretor da PRF, e também o coronel do Exército, Márcio Nunes de Rezende Júnior, que ele era o cara que, digamos, queria pressionar justamente o comando aí do Exército para aceitar, né, essa minuta de golpe. A gente tem aí na tela do nosso espectador quem são esses principais denunciados, assim, né? A gente tem o ex-presidente Jair Bolsonaro, tem o Alexandre Ramagem, que é deputado federal e à época era diretor da ABIN, o Anderson Torres, que é ex-ministro da Justiça na época de Jair Bolsonaro, e ex-secretário de Segurança também do Distrito Federal, né, na época do 12 de janeiro, inclusive, do 8 de janeiro, perdão. Tem Augusto Heleno, o general da reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Tem o Mauro Cid, que é o tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que foi o delator aí, né, desse esquema. Tem o Silvinei Vasquez, que é, como você citou, né, o ex-diretor da PRF, e o general Braga Neto, que era ex-ministro da Defesa e foi, inclusive, candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022. Estes são alguns, né? São 7 destaques aí que a gente coloca nomes que estiveram envolvidos diretamente no governo de Jair Bolsonaro. Mas, além deles, há ainda outras pessoas que estão aí sendo investigadas, né, que foram apresentadas nessa denúncia do Paulo Gonet, que são 34 pessoas, incluindo essas 7 que a gente vê aí na tela, né, Fran? Isso, Dani. E aí, esse grupo todo era dividido em 5 núcleos, né? Que tem justamente esse alto escalão, que era com Jair Bolsonaro, Braga Neto, e muitos desses que você citou, inclusive. Tinha o outro núcleo, que era a coordenação do emprego das forças policiais. Então, era justamente no caso de golpe consumado para esses militares eles apoiarem. Tinha também uma operação para desinformação, então para não só fake news, mas para desacreditar também instituições. A denúncia mostra ainda que tinha um grupo de ações táticas para convencer a cúpula das Forças Armadas a aderir a um golpe de Estado e, por fim, uma cúpula também de ações táticas para monitoramento e neutralização de autoridades, que aí entra essa questão do plano do punhal, né, verde e amarelo. Lembrando que todos esses crimes, esses 5 crimes juntos, a pena pode ser de até 38 anos de prisão. Não quer dizer que todos vão responder pelos 5 crimes, mas alguns sim, então chega até 38. E um ponto importante, Dani, que o Gonet disse isso inúmeras vezes no relatório, foi mostrando que a tentativa de golpe de Estado, a tentativa de abalar o Estado democrático de direito é o crime que está previsto. Porque muito se fala, mas não consumiu, mas não foi golpe. Que de fato, porque também num estado de golpe de Estado, essas leis, essas regras não estariam valendo. Exato. Não teria essa denúncia. A gente até tem um destaque, né, Fran, que a gente conversou sobre desse relatório, dessa denúncia entregue pelo Gonet, que tem quase 300 páginas. A gente tem esse destaque aí, pedindo para nossa... a gente vê na tela, não há, afinal, justificativa para o comportamento dos sediciosos. No regime de Constituição em vigor, cabe à Justiça Eleitoral proceder à administração e ao controle judicial das eleições. Não existe competência de militares ou de outros agentes do Executivo de rever, escrutinar, validar ou anular eleições. Essa competência, no quadro da ordem constitucional, é detida apenas pelo próprio Judiciário. Aí um destaque do texto, né, que o Gonet entregou ao STF, que a gente vê aí na tela.
Dani, e tem um outro também que a gente separou, que ele até diz assim, ó, que na justificativa que ele e os seus adeptos continuassem a deblaterar contra o sistema e a maquinar soluções profanadoras da estrutura constitucional da democracia, que, mesmo assim, isso tem acontecido de certo fator de incremento de responsabilidade penal, ou seja, mostrando de novo, uma tentativa é uma questão penal que deve ser julgada, que deve ser aí tratada seriamente, não só, não é porque é uma tentativa que isso não está previsto na lei. Exatamente, a gente tem muito, né, realmente, como você trouxe, esse argumento que é trazido por aliados, por defensores, por pessoas que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro, de que tentar não é executar, então não é crime, mas não. Quando você tem uma estrutura dedicada a, né, orquestrar um golpe de Estado, a orquestrar uma tomada forçada, né, de poder, já é um crime, porque, como você disse, se há o sucesso nessa operação, não existe investigação. Então, a lei age no sentido de coibir que haja essas tentativas, né, de coibir que isso seja, que isso seja proliferado e que isso aconteça em outras esferas e de forma geral, para que a população esteja ciente de que isso é proibido por lei, que isso é um crime. Então é aquela coisa, né? Se a polícia, por exemplo, pega alguém planejando invadir a sua casa, matar a sua família, a pessoa não conseguiu. Você acha que a pessoa deve ficar presa, deve ficar solta, porque ela não conseguiu matar a sua família? A lógica é mais ou menos a mesma. Quando existe um plano de cometimento de crime e esse plano está bem orquestrado, está bem estruturado, né, Fran, num plano de ação, existe sim um crime. Fran, ele até cita, desculpa, Dani, mas claro, ele até cita que o plano só não foi pra frente porque o exército resistiu e por situações alheias. Então, o Gonê traz isso também no relatório dele. E aí você fala sobre a questão da pena, né, que pode chegar a 38 anos se forem condenados pelos 5 crimes, somando aí as penas máximas em condenações por eles. Quais, então, são os próximos passos agora? Eles precisam ainda passar pelo STF, né? Pois é, Dani, não é tão simples, mas por isso que essa denúncia foi fatiada em 5 fases. Lembrando ainda que Gonê tem que apresentar a denúncia sobre o caso das joias sauditas e também do caso do cartão das vacinas, que também tem Bolsonaro e aliados dele como alvos, né? Agora, o que vai acontecer? O Moraes é quem vai tomar as primeiras providências. Inicialmente, se pede para que num prazo de 15 dias as defesas dos acusados, eles entreguem essas defesas por escrito à PGR. Se caso tiver algum tipo de questionamento que a PGR tenha que responder, isso também vai ser feito. Então, há um outro prazo para isso. Agora, depois disso, o Moraes libera, ele vai avaliar e libera aí para a primeira turma. Essa primeira turma do Supremo, que inclusive tem Moraes, ela vai decidir o quê? Se aceita ou não essas denúncias, se acata ou não. Então tá lá, Carmen Lúcia, Flávio Dino, Luiz Fux, Cristiano Zanin, que é presidente da primeira turma, e Moraes vão justamente decidir isso, vai receber ou não a denúncia. Se for rejeitada, o caso foi arquivado. Agora, se ela for aceita, aí sim começa de fato uma ação, um processo penal. E os envolvidos nessa outra fase se tornam réus. Nessa parte é onde aceito também, é onde que tem aquela parte que pode ser apresentado recursos e tudo. E aí, o que acontece? Começa a fase de coleta de provas, de depoimentos, tudo isso. Após, aí sim, aí nessa parte começa o julgamento, então a PGR apresenta seu parecer, as defesas também têm mais tempo para justificar, para apresentar aí de fato, né, seus argumentos. Depois disso os ministros vão votar. Mas é importante ressaltar que para cada um, então para Bolsonaro, para Braga Neto e para outras pessoas, seriam essa decisão é individualizada. Então, se for condenado, cada um vai ter uma pena. Essa que é a lógica. Então, por isso que quando se fala desses núcleos também é importante, o que acontece? O STF quer agora julgar esse alto escalão, vamos dizer assim, tentar resolver isso ainda neste ano, porque a ideia é não contaminar o processo eleitoral em 2026. Então, julgar, digamos que essas pessoas, né, Braga Neto, Bolsonaro, Anderson Torres, que eles consideram mais sensíveis agora. Se fala de um julgamento, Dani, ali num segundo semestre. Então, essa
Essa é a expectativa, pelo menos nesse momento, né? Fran, e como que essa denúncia foi recebida, assim, né? Quais foram as reações do próprio Bolsonaro, de aliados? O que tem sido falado pelas defesas? Quais que são esses argumentos colocados nesse sentido? Vamos lá. Da defesa de Bolsonaro, ontem à noite soltou uma nota, né? Justamente para falar. Não sei se a gente está com ela. Não, a gente pode ler. Eu vou citar os principais pontos, porque falou que recebia essa denúncia, né, com estarrecimento e indignação. Diz ainda que o ex-presidente jamais compactou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito ou as instituições. Citou que nesses 2 anos de investigação foram feitas aí diversas diligências, que inclusive, fala inclusive aqui, medidas cautelares de cunho invasivo, que vasculharam os telefones dele, mas que nada, minimamente nada, foi encontrado, nada que conectasse o ex-presidente a essa narrativa foi encontrado. Fala que a denúncia é inepta, que os planos são contraditórios em si, e aí colocam em xeque a delação premiada de Mauro Cid, dizendo que ela é contraditória por si só, foi diversas vezes alterada por um delator que questiona a sua própria voluntariedade. Por fim, nessa nota é dito que Bolsonaro confia na justiça, acredita que essa denúncia não vai prevalecer por sua precariedade, incoerência e ausência de fatos verídicos que a sustentam perante o judiciário. Aí o que acontece? A defesa quer justamente ir por esse lado, de desacreditar, por exemplo, dizendo que não há elementos, né, para tentativa de golpe. Se fala também, questiona como que Moraes poderia julgar isso se ele é colocado como vítima, por exemplo. Né? Exatamente. O Bolsonaro também ele trouxe outros advogados que têm uma interlocução melhor com o Supremo, então o Celso Vilardi, por exemplo, que está aí à frente dessa banca. E por fim, Dani, tem uma outra questão. O Bolsonaro está reunido, ia se reunir agora, um pouquinho antes de a gente entrar no ar, ele ainda não tinha chegado, na casa do líder da oposição na Câmara, o Luciano Zucco, que é do PL do Rio Grande do Sul, para tratar justamente sobre a lei da anistia, que eles estão tentando colocar dispositivos nessa lei para ser aprovada e tentar flexibilizar, né, de certa forma. O que o Zucco já disse hoje, Dani, que eles têm votos suficientes para pedir urgência na reunião de líderes da quinta-feira, pedir para o Hugo Mota para a lei da anistia ser votada. Então, eles querem acelerar isso e aí vão tentar flexibilizar o texto. Deixa de fora, por exemplo, dano qualificado e deterioração do patrimônio público, e deixa de fora não, mantém, e deixa de fora essa outra questão de tentativa de golpe de Estado para anistia. E aí são essas tratativas agora. Supremo e, por outro lado, tentar uma saída também via Congresso Nacional. O governo Lula, o presidente, ainda não se posicionou. Somente o ministro da Defesa, o Múcio, né, José Múcio, ontem estava no jantar no Itamaraty com o presidente de Portugal. Ele falou o seguinte, que estava todo mundo esperando, é bom que isso acabe logo, que ninguém aguenta mais essa questão, que precisa virar a página. E ele diz, claro que o que foi feito causa indignação, mas também constrangimento. Então, isso foi ontem à noite, né? Então hoje a gente vai ter o desenrolar dessa história aí, ver que saídas Bolsonaro está buscando para isso e como também o governo vai se posicionar. Eu queria fazer uma pergunta aqui a respeito da questão da lei da ficha limpa, que já era uma saída tentada pelos aliados de Bolsonaro no Congresso, para livrá-lo, né, da inelegibilidade, para que ele pudesse concorrer aí, para que ele possa concorrer em 2026. Como essas denúncias e como a expectativa para o andamento delas interfere ou não nesse sentido da ficha limpa? Pois é, Dani, a ficha limpa agora ela acaba ficando um pouco em segundo plano, do ponto de... porque... a ficha limpa seria para reverter as duas inelegibilidades, né? Uhum. Mas como tratar disso agora se você tem uma questão penal, de condenação penal, e que tem que tratar de uma questão ali de anistia de fato? Então, esses dois projetos são considerados essenciais para a oposição. Lembrando que o da ficha limpa conta com o apoio do Centrão, porque também acaba favorecendo muita gente ali, já que passa de 8 para 2, né? Esse prazo de inelegibilidade. Só que agora a concentração de forças é justamente para tentar
para tratar sobre essa questão da lei da anistia, porque digamos que há um temor de que o Supremo acelere isso agora, e que eu falei desse julgamento do segundo semestre, na verdade aconteça antes. Então a ideia é tentar resolver isso antes que já tenham transitado e julgado outra coisa do tipo, mas a discussão continua paralela, porque é de interesse também do Centrão esse texto da ficha limpa. Vou convidar aqui o nosso público a continuar votando na nossa enquete, e que pergunta: como você avalia a denúncia contra Bolsonaro? Você pode votar entre a investigação mostra crimes ou não vejo crimes cometidos. Até o momento a gente tem 53% dos votos dizendo que a investigação mostra crimes e 47% dizendo que não vê crimes cometidos. Fran, então a gente continua acompanhando o desenrolar hoje. Hoje vai ser um dia cheio aí em Brasília, né? A gente espera muitas reações, muitas manifestações, enfim, tanto de governo quanto de oposição, mas a gente vai acompanhando tudo isso e contando com a informação da equipe de Brasília, que sempre traz tudo aí pra gente com tanta maestria. Obrigada, Fran, até amanhã. Até amanhã, Dani. E eu posso fazer uma intervenção? Espera aí, que o Fred está aqui com a gente, esperando para chegar no nosso internacional, mas o Fred sempre traz pontos muito importantes e muito interessantes para a nossa discussão. Fred, fica à vontade, bom dia. Bom dia, Dani, bom dia, Fran. É só uma informação. O New York Times de hoje publica uma informação do seguinte: o grupo de mídia do Trump, ele entrou com um processo no Tribunal Federal da Flórida contra o Alexandre de Moraes por censura contra uma plataforma chamada Rumble, é uma plataforma de vídeo que não é utilizada pelo grupo de mídia do Trump diretamente, ela não pertence a ele. Ele argumenta que o uso dessa tecnologia e a censura sobre ele, em especial, diz no processo, na matéria do New York Times, que a censura a políticos e porta-vozes de direita está prejudicando essa plataforma. Aí ele entra com essa movimentação um pouco fora dessa história, mas diante dos laços que a família Trump tem com a família Bolsonaro, né, a gente não pode deixar de ler essa informação à luz dessa relação entre as famílias. E até existe uma questão do Eduardo Bolsonaro tentando na OEA, né, Fran, essa denúncia, que a OEA denuncia o Brasil por censura. Exatamente. Enquanto o Fred falava, eu até fui buscar justamente isso, né? Porque o relator, da OEA, esteve no Brasil, né, nas últimas semanas. Inclusive, foi uma preocupação do governo federal, justamente porque a oposição relatou sobre essa questão de censura e tudo, principalmente a direita. Então, então é bom de fazer esse parênteses, que além do Congresso, além da questão no Judiciário, há essa questão também de uma busca de apoio internacional, da comunidade internacional, para desacreditar essa denúncia agora apresentada, né, por Paulo Gonet, e antes era o indiciamento da Polícia Federal. Então o Eduardo Bolsonaro, ele está justamente tentando aí... Tá liderando essas tratativas para que essa denúncia de fato se concretize. Se concretizar, aí a gente está falando de outro campo de hipóteses, né? Claro que isso também coloca mais uma lenha aí nessa fogueira, justamente pro judiciário. Mas a tentativa, aí é bom a gente fazer esse parênteses, porque a tentativa do judiciário é tentar lidar com aquilo ali que está naquele processo, tentar afastar qualquer coisa que venha além disso. Então, não tentar entrar nesse mérito de lei da anistia, de ficha limpa e de questão internacional, para não nos colocar ainda mais em descrédito, né? Analisar com base no que a lei prevê, né? Assim, fazer uma análise bem mais, menos cheia de especulação, menos especulatória e mais com base no que está já colocado. Não sei se vai conseguir, mas exatamente. Vai ser uma dificuldade. Eu acho que é um caminho bem pragmático. Assim, a gente tem um cenário muito cheio de ruído, muito cheio de fatores externos aí que torna mais difícil você usar o estrito sensu ali, o que está escrito exatamente ali, literalmente na lei, enfim. Mas aí vamos esperar a interpretação do judiciário nesse sentido e ver como que isso desenrola a partir de agora.